Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Você que me segue aqui no canal, nós vamos estar iniciando hoje um estudo a respeito das 7 igrejas do Apocalipse. E a primeira é sobre Éfeso. Apocalipse capítulo 2, versículo 1 ao 7. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, e não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, os quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então, em toda a Ásia Menor, as 7 igrejas ficavam na atual Turquia hoje. E em toda a Ásia Menor não havia igreja mais obreira, ou seja, mais dinâmica e ortodoxa do que a igreja de Éfeso. Então o seu preparo teológico era tão sólido que o seu pastor capacitara-se, inclusive confrontando os que se diziam apóstolos. Apocalipse capítulo 2, versículo 2. Então a igreja de Éfeso era a igreja apologética por excelência. Ela destacava-se também por seu testemunho, esforço e labor pela expansão do reino de Cristo aqui na terra. Então, até o próprio Senhor Jesus Cristo, uma certa feita, ele elogiou os efésios. Eles eram uma referência em toda aquela região ali da Ásia Menor. Apesar de todas as suas inegáveis virtudes e qualidades, havia também nesta igreja um sério problema. Então, o problema de ter largado o primeiro amor. O evangelho chegou em Éfeso, a mais notável metrópole da Ásia Menor, durante a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, Atos capítulo 18, versículo 19. Mas a igreja só viria a florescer entre os efésios a partir da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. A chegada do reino de Deus à cidade foi, então, acompanhada por um grande avivamento. Houve ali batismo com o Espírito Santo e muitas conversões. Atos capítulo 19. Então, o preparo bíblico e teológico da igreja de Éfeso, dos irmãos cristãos da igreja de Éfeso, era singular. Eles tiveram o privilégio de ter como pastor durante 3 anos o maior teólogo do cristianismo que nós sabemos, que é o próprio apóstolo Paulo. Atos capítulo 20, versículo 31. Durante esse tempo, Paulo lhe expôs todo o conselho de Deus. Atos capítulo 20, versículo 27. Além de Paulo, a igreja em Éfeso foi pastoreada também pelo Timóteo e pelo Tíquico. Dizem alguns estudiosos que o seu púlpito teria sido ocupado ainda por João, o discípulo amado. Então, o privilégio desses irmãos foi muito grande. E eu quero deixar aqui algumas lições desta série de estudos sobre a igreja
de Éfeso. Então, a primeira lição que nós extraímos foi o primeiro amor. A carta dizia que eles largou o primeiro amor. Mas, como assim? O primeiro amor da conversão, quando a pessoa se converte, ela é animada para tudo. Os irmãos ali estavam um pouco desanimados. Eu não sei como definir o primeiro amor, mas eu posso senti-lo para mim, que é a alegria da salvação. Uma certa feita, o salmista, no Salmo 116, o versículo 1, o primeiro amor é o enlevo que no início fez com que os efésios vivessem nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O salmista diz: amo o Senhor. Então, possivelmente, esses irmãos, eles estavam esfriando da alegria da salvação, aquele entusiasmo estava se acabando. Então, esta carta está repreendendo, lembrando esses irmãos que não pode esquecer do primeiro amor, não pode deixar a chama de Cristo apagar dentro de nós. Uma outra lição, rica em obras, mas eles eram pobres em amor. Apesar de já não se lembrar do primeiro amor, então a igreja de Éfeso ainda era rica em obras. Aliás, o próprio Cristo realçou-lhe esta característica. Apocalipse capítulo 2, versículo 2. No entanto, já não praticava as obras que o haviam distinguido no início da fé. Então, só tinha muita obra, mas o amor estava num nível bem baixo. Esta igreja, que esta lição venha servir para nós. Não adianta a gente ter muitas obras, mas se não tiver o amor é o alicerce de tudo. A igreja tem por obrigação a ser amorosa, ter amor entre os irmãos. Tem que acompanhar tanto as obras, tem que ser rica em obras, mas muito mais em amor. Uma outra lição que nós destacamos, lembra-se de onde caiu. Então esta carta está exortando aos crentes da igreja de Éfeso. Então a Bíblia também ela exorta-nos a lembrar-nos de Deus, porque Ele jamais se esquece de nós. Isaías 49, verso 15, para que uma mãe pode se esquecer de nós, uma mãe que amamenta, mas Deus todavia se esquecerá de nós, jamais Deus se esquece. Então você que está ouvindo, se você está frio, está desanimado, esta palavra, lembrar-se de onde caiu, e com a ajuda de Deus, o irmão, a irmã, o jovem, o adolescente, você vai se levantar, porque o Espírito Santo de Deus, ele é poderoso para nos ajudar. Infelizmente, corre o risco de esquecer-se daquele que nos ajudou. Isso é uma coisa nossa do ser humano. Mas devemos lembrar que Deus, Ele nos contempla em todos os momentos da nossa vida. Uma outra lição que destaca a carta aos Efésios é voltar à prática das primeiras obras. Então, se Éfeso era muito rica nas obras, então por que voltar à prática das primeiras? Então, nenhuma obra é completa e perfeita sem o amor. Não adianta ter obras,
Não adianta a igreja ser rica materialmente, mas se não tiver amor. Então, a igreja se torna completa se ela tiver tanto as obras quanto o amor. Tem que andar junto. E uma outra lição: amar a vinda de Cristo. O versículo 7 nos diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então é o que vencer. Aquele que está esperando a vinda de Cristo, aquele que perseverar até o fim, este vai comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. Assim como o Cristo ama a noiva e suspira por sua chegada aos céus, nós também devemos, como seu corpo místico, almejar por sua vinda. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Então, esta igreja de Éfeso precisava urgentemente voltar o seu primeiro amor. A palavra Éfeso significa amor fraternal. Então ela precisava, o mais rápido possível, voltar às práticas do primeiro amor. Sem o amor, não pode haver cristianismo. Sua base é o amor. Primeiro é belo do início de nossa fé, um amor que jamais deve morrer. Mas renovar-se a cada manhã se você já não ama Cristo como antes. Então esse amor a Cristo precisa ser conservado, precisa ser adubado, precisa ser aguado para esta planta do amor, a igreja, com Cristo não morrer. Arrependa-se desse pecado grave e evite que as consequências se agravem. Voltar ao primeiro amor não significa voltar à imaturidade espiritual, mas ao ardor do início de nossa fé. Então ele diz: lembra-se de onde caiu, volte imediatamente ao primeiro amor. Rogue ao Pai que o reconduza à sala do banquete, onde o noivo está à nossa espera. Levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte em mim era o amor. Cantares, capítulo 2, versículo 4. 1 João, capítulo 4, versículo 8, nos diz: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Estamos começando hoje uma série de estudos a respeito das 7 cartas das 7 igrejas do Apocalipse. E você compartilhe, se inscreva no canal, comente e compartilhe com outras pessoas para juntos estarmos estudando a santa e poderosa Palavra de Deus. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor.